estou aqui em mais uma segunda-feira debilitado, com minha garganta inflamadíssima, então por isso que minha voz está um pouco rouca e falhada. Mas estou aqui, gente, porque eu decidi que eu não vou mais sucumbir ao meu estado de saúde. Tenho que fazer uma cirurgia, não sei se eu revelei isso para vocês, mas tenho que fazer uma cirurgia. E, inclusive, a minha condição de estar recorrentemente tendo problemas e crises de sinusite, de garganta inflamada, é justamente em virtude da necessidade de fazer uma cirurgia. Eu tenho que remover uma coisinha chamada de adenoide, que é uma carninha que fica aqui no nariz, e de desvio de septo também. Eu tenho um desvio acentuado de septo, tá, gente? Desvio de septo não é nariz torto. Quando o meu médico me deu esse diagnóstico do desvio de septo, eu pensei assim, pô, eu olho no espelho assim, não acho que meu nariz é torto. Não tem, não. O médico disse que não tem nada a ver, que o desvio de septo é uma coisa interna do nariz. A parte interna daqui de dentro. Não tem nada a ver com você ter o nariz torto ou não. E é isso. Mas estamos aqui, né? Felizes, firmes e fortes para poder dar uma aula para vocês. Eu vou começar com a física da visão. Depois da física da visão, a gente vai construir alguns conhecimentos de ótica que eu acho que são bem pertinentes para a prova do Enem, que são bem necessários que vocês saibam para a prova do Enem. Muita coisa de ótica se entrelaça com ondas. Então, basicamente, na ótica, a ótica ela é regida por dois grandes fenômenos ondulatórios, que é a reflexão e a refração. E a gente vai começar na física da visão, dando ênfase à refração, que é o fenômeno mais abordado, e segundo o qual eu acredito que a gente tenha uma grande possibilidade de ver isso aí cair, certo? Então, vamos começar com essa física da visão, nessa aula de hoje, falando sobre os pormenores. Antes de começarmos, quero saber aqui, temos pessoas aqui que assistem essa aula deste humilde professor, que são pessoas hemétropes. Quem é hemétrope aí? Fala assim, eu sou hemétrope. Quem é hemétrope aí? Temos pessoas hemétropes. Vou digitar aqui no chat. Hemétrope. Quem é hemétrope aí? Temos hemétropes? Temos alguma pessoa amétrope? Vocês não sabem do que eu estou falando? Quem não sabe do que eu estou falando, digita no chat eu, bora, interagem, digite no chat, eu. Você não sabe, não faz ideia do que eu estou falando, coloque aí no chat para mim, por favor, ou abra o microfone e diga, eu, Thalisson, não faço ideia do que você está falando. Ó, a galera aí que não faz ideia mesmo, não. O pessoal não está sabendo, não está fazendo ideia do que eu estou falando, gente. Misericórdia. Eu. Bom, pessoal, o que é uma pessoa hemétrope? Uma pessoa hemétrope é uma pessoa que nem eu. Thalisson é um cara hemétrope. É, eu sou um cara sem defeitos na visão, certo? Pessoa hemétrope é aquela pessoa que não possui nenhuma ametropia, ou seja, não possui nenhum defeito na visão. Então, portanto, Thalisson é um cara hemétrope. Agora, você que usa óculos, você é uma pessoa amétrope. Você é uma pessoa que possui alguma ametropia, ou seja, você possui algum defeito na visão. E o nome é esse mesmo, tá, gente? Defeito, não é doença, é defeito, certo? Beleza? Defeito de fabricação. Tem alguém aí que é. Agora vamos ver. Quem é hemétrope como Thalisson? Diz aí para mim. Dá um legal aí. Se você é hemétrope assim como eu, dá um legal. Os hemétropes. Por favor, hemétropes, manifestem-se. Vocês são hemétropes, assim como eu. Pronto, Marcos Vinícius é hemétrope, ele não usa óculos.
Tailândia também é métrope, Tailândia? Você também é métrope? Ou você é amétrope? Tim ametropia ou tim hemetropia? E aí? Fato é que, para que a gente possa entender as ametropias, que são os defeitos da visão, a gente vai precisar saber como é que funciona a visão. Então, essa aula de hoje, ela vai se parecer muito com a aula de biologia, viu, gente? Mas não é biologia. Quer dizer, é biologia e é física. Vai ser uma coisa meio biofísica aí. Vamos ver. Depois vocês me dão uma nota? Pode ser? Sinceridade. No final, vocês me dão uma nota. Como é que eu me saí dando aula de biologia? Vocês podem fazer isso? Tudo bem? Olavo, vou cobrar no final. Primeiro a gente vai analisar aqui a estrutura do olho humano. Olha aí o olho humano de perfil, de ladinho, gente, ó, de ladinho, o olho humano. A gente fizer um corte lateral no olho humano. A gente tem, primeiramente, destacando aqui essa membrana que dá consistência no olho. Dessa consistência humana, deixa o olho durinho, né? Vocês já viram um olho dissecado? Quem já viu aí um olho dissecado? Nunca viram a imagem de um olho dissecado? Pois bem, pois bem. O olho ele é consistente, né? Ele não é molengo, ele é uma bolinha meio durinha. O que dá essa consistência para o olho é essa membrana que a gente chama de esclera, certo? A esclera é essa membrana que reveste o olho, dá essa consistênciazinha, essa cor esbranquiçada, é a esclera. Quando a gente chega na frente do olho, a gente vai ter uma membrana transparente, que é a primeira lente do olho humano. Ó, a ótica já entrando aí, ó. Essa primeira lente é chamada de córnea. Meio abaulada assim, ó, é a córnea, certo? A primeira lente do nosso olho humano é a córnea. Vamos lá, então. Vamos adentrar agora para o olho. Adentrando um pouco mais para o olho, a gente vai ter entre a córnea e a íris, a gente vai ter um preenchimento gelatinoso que é chamado de humor aquoso. Ó, é uma gelatinazinha também transparente, que também vai funcionar como uma lente, que fica entre a íris e a córnea, certo? Inclusive, a íris dos nossos olhos é o que dá a pigmentação dos olhos, né? A cor dos seus olhos, né? Aí ela é estabelecida pela íris. Bom, adentrando aqui, né? Temos a íris aí. Adentrando mais um pouquinho, gente, a gente vai ter a portinha na torneira de luz. Eu gosto de chamar de torneira de luz. A torneira de luz, que é o que vai ajustar, né, a passagem de luz pro nosso olho, que é a nossa pupila, né? A nossa pupila. Inclusive, quando a gente vai fazer exames oftalmológicos, o que é que acontece? Geralmente o médico coloca algum tipo de um produtozinho que faz com que a nossa pupila se dilate. Para quê, professor? Para que ele possa enxergar a nossa retina. Vai fazer um exame de retina, para enxergar a retina, né? Lá no fundo do olho, ele dilata a pupila para aumentar a passagem de luz. A pupila dilatada quer dizer que o buraquinho do olho está maior, está passando mais luz. Quando a pupila está contraída, ele está fechando a torneira, está passando menos luz. Se você fizer um exercício de pensamento aí, a nossa pupila ela se contrai quando estamos em ambientes muito iluminados. E ela se dilata quando estamos em ambientes que não são tão bem iluminados assim. A pupila se dilata para facilitar a passagem de luz, certo? Bom, aí adentrando, a gente tem uma lente de foco ajustável, de grau ajustável. A córnea e o humor aquoso são lentes com dioptria com grau fixo. O cristalino é uma lente com dioptria com grau variável, ajustável, certo? E como é que vai se dar esse ajuste? A gente vai ver mais lá na frente, mas esse ajuste vai contar com a ajuda imprescindível de uns músculos que ficam nessa parte aqui, ó,
inferiorzinho aqui do olho e na parte superior também. Esses músculos são chamados de músculos ciliares. Eles vão ser fundamentais no mecanismo de relaxamento e contração do cristalino, certo? E, adentrando mais no nosso olho, a gente tem aqui a membrana que vai ser responsável pelo fornecimento de nutrientes ao nosso olho, né? Ela vai estar revestindo, chamamos ela de carióide, ela que nutre o nosso olho, é a carióide. Mais adentro, a gente vai ter uma outra membrana aqui interna, que é chamada de retina, e é nessa retina em que a imagem, todas as imagens que nós enxergamos, ela se forma. Então, essas imagens, elas são formadas na retina. A região central da retina, eu vou explicar para vocês. Essa região central, ela vai ser chamada de fóvea central. Eu vou explicar para vocês o porquê de ser fóvea central. Mas antes disso, a gente tem essa linha aí que divide o olho ao meio, que a gente chama de eixo óptico. Esse tecido central é a fóvea central. E o que vai levar as nossas sensações luminosas para o nosso cérebro, para que o nosso cérebro decodifique isso nas imagens que a gente vê no nosso cotidiano, é o nervo óptico. Nosso nervo óptico vai ter essa funcionalidade aí. Bom, tá faltando alguma coisa, Thalisson? Tá sim, a última coisa. O que preenche o nosso olho, que está dentro do nosso olho? A gente vai chamar assim, tem uma regiãozinha ali, ó, no meiozinho da nossa retina, no meio da fóvea central. A região de fóvea central, que é justamente essa saída aí do nervo óptico, né? A gente vai ter ali o ponto cego, chamamos de ponto cego. E o que preenche o olho é o humor vítreo. Então, gente, essa é a estrutura básica do olho humano. Numa perspectiva do que a gente vai precisar aqui, eu coloquei algumas coisinhas a mais, mas foram poucas coisas, que a gente vai precisar aqui para estudar numa perspectiva da ótica, certo? Englobando o estudo da ótica, a gente vai precisar de estudar essas estruturas aqui. E é isso. O que eu estava falando sobre a fóvea central, tá? Estava falando sobre a fóvea central. A retina, ela é composta predominantemente por dois tipos de células. Quem sabe quais são as células que compõem a retina? Vocês aí que são experts em biologia, poderiam me dizer quais são as células que compõem predominantemente essa retina? Hein? Rapaz, esse Tony é brabo demais, viu, velho? Esse homem é muito brabo. Tony mandou aqui para mim, gente, ó, na bucha. Cones e bastonetes. Exatamente, Tony. Cones e bastonetes. Uma dessas células, Tony, ela é responsável por captar as cores. A outra célula, ela é responsável por captar os tons mais acinzentados. Você sabe qual é a mais responsável pela captação das cores e qual é a mais responsável pela captação dos tons acinzentados? Para completar a sua resposta aí. Tony já tem até o macete, rapaz, ó. Cara, quando é macetoso é outro nível, né, velho? Cones, cores. É isso aí, Tony. Gostei dessa sua analogia aí, pai. Cones, cores, bastonetes, tons acinzentados. E aí, gente, vem uma informação muito importante sobre a visão humana. Onde você tem essa fóvea central, que é essa região mais central aqui, mais centralizada, ó. Isso aqui tudo, essa região central é a região de fóvea central. Nessa região de fóvea central, o que é que vai acontecer? Você tem uma predominância de cores. É por isso que quando você quer enxergar, por isso que quando você quer enxergar cores, você quer enxergar cores, você enxerga melhor utilizando a sua visão central.
Faça esse exercício agora. Perceba que quando você olha para o centro, em linha reta, você visualiza melhor as cores. Se você tentar usar sua visão periférica, sua capacidade de distinguir cores cai vertiginosamente. Você não consegue mais distinguir as cores como você consegue quando você está olhando para o centro de algo. Por que que isso acontece, Thalisson? Porque nessa região de fóvea central, você tem uma predominância de visualização das cores. Na região periférica, você tem uma predominância de células que captam os tons mais acinzentados, que são os bastonetes. Em contrapartida, se você consegue distinguir melhor as cores na região central, uma vez você apagando a luz, a sua visão central ela é mais prejudicada. Você consegue enxergar melhor na periferia. Se eu apagar logo a luz aqui, apaguei totalmente a luz aqui, ó. Ó, eu consigo enxergar melhor na periferia, nos cantinhos aqui. Pô, gostei até desse efeito aí, velho. Curti esse efeito aí, vou deixar a luz apagada. Você consegue enxergar melhor na periferia do que na região central. Por quê? Porque na periferia da sua retina você tem uma predominância de bastonetes. Na região central você tem uma predominância de cones, certo? E como o Tony bem falou aí, cones, cores. Bastonetes, os tons mais acinzentados. Certo, gente? Então vamos seguir nosso baile aqui. Vamos seguir nosso baile. Quais são as características da imagem formada no olho humano? Então tá aí o olho humano, a luz vai incidir aí no olho humano, né? A luz proveniente de um objeto, ela vai incidir no olho humano. E a gente vai ter uma imagem sendo formada no fundo do nosso olho, na retina, onde essa imagem será real, invertida e menor. Tá, lição, o que é uma imagem real? Vamos diferenciar uma imagem real de uma imagem virtual. Bom, eu vou usar um exemplo aqui para ajudar vocês. Vejam bem, a gente pode separar aqui a formação dessa imagem em antes e depois da refração. Então, o raio que chega no olho é o raio antes de sofrer a refração. O raio que está dentro do olho é o raio depois de sofrer a refração. Para a imagem ser real, ela tem que ser formada pelo raio que sofreu refração. Se essa imagem for formada pelo raio que sofreu refração, ela é real. Ou pelo raio que sofreu reflexão, no caso de um espelho. Se a imagem é formada pelo raio que sofreu refração ou pelo raio que sofreu reflexão, aí essa imagem vai ser real. Ô, Thalisson, como é que seria uma imagem virtual? Essa imagem não é formada pelo raio que sofreu refração, nem pelo raio que sofreu reflexão, mas sim pelo prolongamento desse raio. Ou seja, se eu prolongo esse raio que sofreu reflexão, se eu prolongo o raio que sofreu refração, e esse prolongamento é o que forma a imagem, aí a imagem é virtual. E como é que eu sei onde a imagem é formada? A imagem é formada onde esses raios de luz eles se encontram. Ponto de encontro desses raios de luz. Então, uma imagem formada no olho humano, na nossa retina, será uma imagem real, invertida e menor, certo? Essas são as características dessa imagem produzida na nossa retina. Bom, agora vocês sabem dizer o que é acomodação, o que é acomodação visual? O que é que eu quero dizer com isso aqui? Acomodação visual. Vocês saberiam dizer para mim o que é acomodação? Bom, a acomodação vai ser um mecanismo que vai ser efetuado. Lembram lá dos músculos ciliares que eu falei para vocês, que seriam essenciais no processo de ajuste do nosso cristalino? Pois bem, o grau da
da córnea é um grau fixo. O grau do humor vítreo é um grau fixo, mas o grau do cristalino não. O grau do cristalino ele é ajustável. E ele é ajustável graças ao relaxamento e contração do cristalino promovidos pelos nossos músculos ciliares. Então, os músculos ciliares serão responsáveis pelo mecanismo de acomodação visual, que nada mais é do que o ajuste do cristalino, o ajuste que o cristalino sofre para que a gente consiga focalizar aquilo que a gente está visualizando. Porque vejam, a gente enxerga coisas com nitidez em diferentes distâncias. E por que que isso acontece? Porque o nosso cristalino vai se ajustando a essas diferentes distâncias, de modo que esse mecanismo vai fazendo com que a gente consiga enxergar as coisas com melhor nitidez. Então, o que vai rolar na real é isso. Bom, mas como é que funciona esse mecanismo de acomodação, Thalisson? Vou mostrar para vocês aqui agora. Então vamos lá, ver como é que vai funcionar isso aqui. Primeira coisa que eu vou fazer para mostrar como é que vai funcionar isso aqui para vocês é apresentar-lhes essa equação. Quem sabe que equação é essa, gente? Quem sabe que equação é essa? Só um minutinho, pessoal. Dá uma vontade de espirrar aqui, gente. Só um minutinho. Vou dar uma espirrada. Ok, voltei. Então vamos lá. Quem sabe, deixa eu acender a luz aqui, deixar essa presepada aqui de ficar no escuro. Observe, observe. Quem sabe que equação é essa aí? Pode me dizer? Digam aí. Coloquem no chat que equação é essa. Vou pegar uma água ali para mim e já volto. Quero o nome da equação no chat.
Opa, opa, opa. Equação de Gauss. Muito bem. Quem foi que falou aqui? Não está aparecendo o nome para mim. Quem foi que falou? Não está aparecendo o nome. Quem foi que disse aí? Eu quem? Eu quem? É porque não está aparecendo seu nome para mim, está aparecendo só o chat. Tony, valeu, Tony. Equação de Gauss, Tony. Perfeito. Tony, eu gosto de chamar essa equação da equação do fedido. Ó, Fe. Opa, 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 cadê a canetinha? Fe de Dó. Vocês devem ter se perguntado assim, Thalisson, por que é que você colocou o DI aqui em vermelho? Por causa dessa primeira proposiçãozinha aqui, ó. A posição da imagem no nosso olho, ela é constante. Por que ela é constante, Thalisson? Onde é que a imagem se forma, gente? Onde é que a imagem se forma no olho humano? Onde é? Na retina. Na retina. A posição da sua retina não muda. A sua retina está sempre no mesmo lugar. Então, a posição da imagem no seu olho, ela é uma constante. Por quê? Porque sua retina não sai do lugar. Sua retina permanece no mesmo lugar. Então, por isso que eu coloquei esse DI aqui de vermelho. DI, e a fórmula ela é bem sugestiva. O que é DI? É a distância, a posição da imagem. O que é DO? É a posição do objeto. Em relação a quem? A lente. Em relação à lente. No caso do nosso olho, quem seria essa lente aí? O cristalino. Só que o que é que vai acontecer? O nosso DI, o nosso foco do cristalino, o nosso Fzinho do cristalino aqui, ó, esse Fzinho, que é o foco da lente, vai mudar a depender do DO. O DO é a distância do objeto. Então, Tony, você está enxergando agora a tela do seu celular ou do seu computador. Se você levantar a vista, você vai ver uma coisa que está mais distante. Essa coisa que está mais distante, o seu cristalino vai ajustar para que você consiga focalizar essa coisa que está mais distante. Ou você olhou agora uma coisa que está mais próxima, o seu cristalino vai ajustar para você enxergar essa coisa que está mais próxima. Você percebe que, ao olhar essa coisa que está mais próxima, o que está no plano de fundo fica desfocado. De fato, fica desfocado, porque agora a sua visão ela está concentrada no que está mais próximo. O que vai estar mais afastado vai estar desfocado, porque está em segundo plano. Porque o seu cristalino ele está ajustado para o que está em primeiro plano, que é onde está a concentração da sua visão. Então, o que é que vai acontecer? O cristalino ele vai ficar nesse mecanismo de relaxar, contrair, para poder ajustar o foco da sua visão. E ao contrair e relaxar, a vergência do cristalino muda. O que é a vergência, professor? O que é isso de vergência? A vergência é o grau do cristalino. O grau do cristalino está mudando. O grau ele é o inverso da distância focal, ó. 1 sobre F. Isso é o grau, certo? Então, na medida em que o DO está variando, que ele está mudando, porque as coisas que você enxerga estão em diferentes posições, na medida que esse DO muda, o foco do seu cristalino vai mudando e o grau do seu cristalino também vai mudando, a vergência do seu cristalino também vai mudando, certo? Bom, e aí o que é que acontece? Se a gente aumentar a posição do objeto em relação à lente, que é o cristalino, a distância focal ela tenderá a aumentar. Se você aumenta essa distância focal, ó, se você aumenta a distância focal, o grau da lente cai. Você está diminuindo a vergência. Está diminuindo o grau, porque você está aumentando o foco. Em contrapartida, se você diminuir a posição do objeto, se você aproximar o objeto do olho, o que é que vai acontecer se você aproxima esse objeto do olho? Você está diminuindo o DO. Se você diminuir o DO, a distância focal. Opa, meu Deus. Calma. A distância focal, ela vai diminuir e o grau do seu olho vai aumentar, ou seja, a vergência do olho aumentará. Mas como é que esse procedimento se dá? Vamos visualizar aqui agora
entendendo a acomodação, o mecanismo de acomodação. Observe, ó. Olha o cristalino aqui. Estão vendo o cristalino? Olha os músculos ciliares agindo. Tá animado, gente? O GIFzinho aí tá animado para vocês? Vocês estão conseguindo visualizar o GIF com a animação? Tá movimentando aqui, tá contraindo e relaxando? Quando você contrai o cristalino aqui, ó, quando você contrai, na medida em que você contrai o cristalino, você está diminuindo o foco, ó. Cristalino contraído, você diminui o foco. Ao aumentar, diminuir o foco, você aumenta o grau da lente do cristalino, ou seja, a vergência do cristalino está aumentando. Na medida em que você relaxa o cristalino, você aumenta o foco. Ao aumentar o foco, você diminui o grau, diminui a vergência, certo? Mas o que é que eu vou estar enxergando com o cristalino totalmente contraído ou com o cristalino totalmente relaxado? A gente vai visualizar aqui agora. A gente vai visualizar aqui agora, certo? Vamos ver. Ó, o que é que vai rolar aqui? Se o cristalino estiver relaxado, certo? Ou seja, os músculos ciliares estão relaxados, significa dizer que a distância focal ela é a máxima possível, a maior distância focal possível. Se a distância focal é a máxima possível, então a gente vai ter uma vergência mínima. Essa é a vergência mínima do nosso cristalino. Quando o nosso cristalino encontra-se no ponto de vergência mínima, distância focal máxima, preste atenção nisso que eu estou falando, significa dizer que nós estamos enxergando algo no ponto remoto. O que é o ponto remoto, Thalisson? Vai aparecer agora ponto remoto. O que é esse ponto remoto? O ponto remoto é a máxima abscissa da visão distinta. Máxima abscissa da visão distinta. Como assim, Thalisson? É o ponto mais distante do seu olho que você consegue enxergar algo com nitidez. Esse é chamado de ponto remoto. Então, a máxima abscissa da visão distinta, o ponto remoto, é o lugar do seu olho, é o lugar que você consegue enxergar com o seu olho mais distante. Chamamos isso de ponto remoto. Nessa situação, como estão os músculos ciliares? Relaxadíssimos. Como é que está a distância focal? É a maior possível. E a vergência é a menor possível. A menor grau do cristalino vai ser no ponto remoto. Certo? Então, máxima distância da visão distinta. O que é que eu quero dizer isso com máxima distância de visão distinta? Visão distinta significa dizer visão nítida, sem estar desfocada. Então, a visão sem estar desfocada, qual o máximo lugar que eu consigo enxergar, o mais distante que eu enxergo, sem desfocar o que eu estou vendo? Nessa condição, nessa situação, a gente tem essas condições aí. O nosso olho, ele está ajustado. Olha como o olho é um instrumento sensível, velho. Olha que coisa bonita, né, velho? Você estudar o corpo humano. Olha como o olho, ele é um instrumento sensível. Muito lindo isso, velho. Muito lindo. Beautiful. Galera, agora, se o cristalino tiver contraído, os músculos ciliares estarão contraídos. Com os músculos ciliares contraídos, a gente vai ter a distância focal mínima. Se a distância focal ela é mínima, então a gente está numa situação de vergência máxima. Ou seja, o grau do nosso olho vai estar no máximo possível. E aí a gente vai estar no ponto próximo. O que é o ponto próximo? O ponto próximo é a menor distância do seu olho, segundo o qual você consegue enxergar algo com nitidez. Um ponto próximo do olho humano é a menor abscissa da visão distinta, ou a menor distância da visão distinta. É o ponto próximo. Para essas condições de ponto próximo, eu tenho músculos ciliares contraídos, ou seja, cristalino contraído, ele vai estar mais bojudinho, ó, ele vai estar mais grossinho. Significa dizer que nessa situação a gente tem a distância focal mínima e a vergência, o grau do nosso olho, do nosso cristalino, vai ser o máximo. Inclusive, pessoal, tem uma ametropia, que ela está associada ao desgaste
desse mecanismo aí. Esse mecanismo ele se desgasta por causa de uma coisa chamada de velhice. Quem sabe o nome dessa ametropia? Quem saberia dizer? Como é que a gente chama essa ametropia associada ao o desgaste aí do mecanismo de acomodação? Como chamamos essa ametropia? Alguém sabe? Geralmente acomete as pessoas acima de 40 anos. E aí, alguém sabe? Não, não, sabe por quê, Tony? Tony, você trouxe uma coisa top, Tony. Seu comentário foi essencial. Por quê, Tony? Porque Tony falou assim, é de velho, deve ser catarata. Não é catarata, Tony, porque catarata é doença. Catarata é doença. Glaucoma é doença. E as ametropias não são doenças, Tony. São defeitos. Beleza? É como se fosse assim, Tony, ó. Você nasceu com o pé maior que o outro. Isso é uma doença? Tony nasceu com o pé maior que o outro. Isso é uma doença? Não. Isso é um defeito. Não é uma doença. Não é uma doença. Sacou? A lógica aqui é essa. Ah, Tony tem 6 dedos na mão. Isso não é uma doença, isso é um defeito. Ter 6 dedos na mão. Né? Dependendo se os 6 dedos estiverem em movimento, talvez não seja nenhum defeito, né? Seja uma virtude, uma qualidade. Mas, enfim, a gente trata na física das ametropias, que são defeitos. Catarata é uma doença. Inclusive, a catarata, se eu não me engano, é uma membranazinha que ela vai. Ela se forma no humor aquoso, se eu não me engano. E aí vai tornando o humor aquoso, a catarata vai tornando o humor aquoso um meio opaco. E aí essa opacidade do humor aquoso acaba obstruindo a passagem de luz, né? Então, o que acontece na catarata é isso. Eu acho que é isso. Não tenho certeza não, gente. Verifiquem, porque o meu estudo aqui dentro da biologia é o que está correlacionado com a física. Apesar de que a catarata pode ter essa correlação, né? Se o meio está se tornando opaco, isso atrapalha a passagem de luz. Bom, vamos lá. Então, basicamente, o que a gente vai ter em relação ao olho humano é o seguinte, ó. Ponto próximo, menor abscissa da... Perfeito, Tailane, vista cansada. Você sabe como é que nós chamamos a vista cansada, Tailane? O nome correto da vista cansada é a presbiopia. Vista cansada e presbiopia. Poxa, eu só mando mensagem para Ana Júlia. Pera aí, Ana Júlia, por que isso aqui? Vou mandar mensagem para todos. A mensagem só está indo para Ana Júlia aqui. Presbiopia. Pronto. Presbiopia ou vista cansada é a mesma coisa. Inclusive, a presbiopia ela pode ser confundida com a hipermetropia. Presbiopia pode ser confundida com hipermetropia. Como eu sei, professor, que é hipermetropia e não presbiopia? É simples. Na presbiopia, a manifestação. Ai, sim. A manifestação da presbiopia só vai acontecer em pessoas com idade mais avançada. A hipermetropia já aparece nos estágios iniciais da infância, certo? Então, a maneira de você diferenciar no diagnóstico é isso, né? Se a pessoa teve a visão perfeita a vida inteira e depois, na velhice, ela começa a apresentar um defeito na visão, fatalmente esse defeito deve ser a presbiopia e não a hipermetropia. Apesar de que a correção pode ser feita com a lente muito similar à lente da hipermetropia. Bom, a gente vai ter aqui, gente, ó, essa distância entre o ponto próximo e o ponto remoto, a gente chama isso de amplitude de acomodação, certo? Amplitude de acomodação vai ser o intervalo entre a máxima e mínima divergência do olho humano, certo? Essa é a nossa amplitude de acomodação.
O ponto remoto vai ser a máxima abscissa do objeto, ponto próximo vai ser a mínima abscissa do objeto. Na menor abscissa, eu tenho menor distância focal e máxima vergência. O cristalino está no seu grau máximo. Já na máxima abscissa do objeto, eu tenho uma maior distância focal e uma menor vergência do cristalino, ou seja, o cristalino está no seu menor grau. Ok, pessoas? Algo a perguntar? Pergunte, manifeste-se, diga o que você não entendeu, que Talição responderá para você com todo o prazer. Bora, gente? Alguma coisa a falar? Na dica de nada? Na dica de nada? Então vamos seguir o baile aqui, né? Vamos seguir o baile. Bom, na medida em que a gente vai envelhecendo, o nosso ponto próximo ele vai se afastando, né? Mas, de maneira convencional, para questões de vestibular em geral, a gente trata o ponto próximo no valor de 25 centímetros, tá, gente? Isso aí é uma média, tá? É muito utilizado nas questões de prova o valor de 25 centímetros. Bom, agora, quero saber se alguém sabe que equação é essa. Que equação é essa, meu povo? Como chamamos essa equação? Quem sabe? Ninguém? Cri, 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 cri. Ninguém. Ninguém. Essa é a equação dos fabricantes. Essa é a equação que os caras das óticas eles utilizam para determinar o grau de uma lente, certo? Então, a equação do fabricante, quem é R1 e R2? R1 e R2 são os raios de curvatura das faces da lente. A lente vai ter duas faces, uma côncava e uma convexa, ou duas convexas, ou duas côncavas, depende do tipo de lente. Thalisson, se um lado da lente for plano, esse lado da lente que é plano, significa dizer que o raio é infinito. Se o raio é infinito, o 1 sobre R vai ser zero. Então, você não vai colocar. Porque 1 sobre infinito tende a zero, né? 1 sobre infinito é uma indeterminação matemática, mas é um valor que tende a zero. Bom, o cristalino ele é uma lente biconvexa. Os raios do cristalino eles são iguais, certo? R1 igual a R2. Se a gente tiver os músculos ciliares contraídos, o raio diminuiu, a distância focal diminuiu, a vergência aumentou, eu tenho que ela é máxima no ponto próximo. Com os músculos ciliares relaxados, o raio aumenta, a distância focal também aumenta e a vergência diminui, de modo que ela vai ser mínima quando a gente estiver no ponto remoto, certo? Bom, essa equação serve para determinar o grau da lente que você vai utilizar para corrigir o seu defeito na visão, certo? Vamos ter aí essa equação sendo usada. Posso passar, pessoal? Posso passar? Tranquilo? Dá uma passadinha? Ninguém se opõe? Pode. Vamos seguir o baile. Um quizinho aqui agora. Um quiz. Com o cristalino relaxado, a vergência diminui e podemos focalizar objetos mais afastados. Isso é verdade?
cristalino relaxado, divergência diminui, conseguimos enxergar o que está mais longe? Verdadeiro ou falso? Me digam aí para eu colocar aqui. V ou F, gente? Pô, gente, participa aí, velho. Coloca o que você acha, se é V, se é F. Não me deixe só, não. Não me abandone. Por favor. Por favorzinho. Me ajuda. Por favor. Tony, coloque aí, Tony. Verdadeiro ou falso, Tony? Com cristalino relaxado, a vergência, o grau diminui. E aí a gente consegue focalizar o que está mais longe. Isso é verdade? Pare e pense aí. Cristalino relaxado, músculos ciliares relaxados. O grau da lente diminui. Isso é verdade. Porque com cristalino relaxado, a distância focal aumenta. O grau diminui. E aí a gente foca no que está mais afastado? Exatamente. Isso é verdade. É verdade. Olha os slides anteriores aqui, ó. Acho que o último slide eu coloco isso, ó. Ó. Músculos ciliares relaxados, ó, ó, ó. O raio aumenta, a distância focal aumenta e a divergência diminui. Eu tenho ponto remoto. Então, ó, primeira coisa do quiz é exatamente isso. Cristalino relaxado, divergência diminui. A gente pode focalizar objetos mais afastados. Com cristalino contraído, o raio de curvatura aumenta e a divergência diminui. É o contrário, né? Com o cristalino contraído, o raio de curvatura diminui e a divergência aumenta. Então, o primeiro aqui é verdadeiro, o segundo aqui é falso. 3. O cristalino contraído permite a focalização de objetos no ponto próximo. Já o cristalino relaxado permite a visualização de objetos no ponto remoto da zona de acomodação. Verdadeiro ou falso? E aí? E aí, gente? V ou F? V de vitória. Se os músculos ciliares deixarem de atuar sobre o cristalino, a zona de acomodação do olho diminui. Ou seja, o ponto próximo e o ponto remoto se aproximam. Isso é verdade ou mentira? Meus músculos ciliares aqui se romperam. Deus é mais, gente. Deus é mais. E aí parou de funcionar os músculos ciliares. A zona de acomodação, então o que é que vai acontecer? Se parou de funcionar os músculos ciliares, vai ficar relaxado, né? Fica tudo, o cristalino fica relaxado. Você não tem mais os músculos ciliares ali para poder fazer esse mecanismo. Se não tem mais os músculos ciliares para fazer esse mecanismo, o ponto remoto e o ponto próximo vão se aproximar e a zona de acomodação do olho vai diminuir? Exatamente, porque o que é que vai acontecer? Ponto próximo, ponto remoto, eles vão coincidir para um ponto só. Você só vai conseguir, se isso acontecer com o seu olho, seus músculos ciliares deixarem de atuar, você só vai conseguir enxergar de maneira focalizada uma única distância do seu olho. Uma única distância do seu olho, você vai conseguir enxergar as coisas de maneira focalizada. Qualquer coisa mais próximo ou mais afastado, você não vai conseguir focalizar. E aí é como se o ponto remoto e o ponto próximo, eles, ó, se aproximassem até se coincidir. Então, essa última alternativa aqui, ela é uma alternativa verdadeira. Então, assim, a gente encerra o nosso quiz. Você possui alguma ametropia? Já falamos aqui. Eu sei que alguém aqui possui ametropia. Alguns de vocês possuem ametropias. Então, o que são as ametropias? Miopia, hipermetropia, presbiopia, astigmatismo, estrabismo, daltonismo,
são as principais ametropias que a gente vai estudar aqui. Tá? Pessoas sem defeitos na visão são chamadas de emétropes. E ametropias não são doenças. São defeitos na visão, não são doenças, certo? A gente considera a ametropia como sendo um defeito. Agora, nessa parte da aula, segundo momento da aula, que eu vou classificar dessa forma, nós vamos falar sobre um pouco de cada uma dessas ametropias, certo? Como elas têm origem e de que maneira os óculos eles vão atuar, as lentes vão atuar, né, para corrigir esses defeitos. Então, vamos começar com a grande campeã de todas. Quem é a grande campeã, gente, para vocês? A maioria das pessoas sofre de quê? Quando a questão é ametropia. Para vocês, qual é a campeã? É ela, né, Tony? Miopia? A famosa miopia. Então, o que é que acontece no olho míope? Né? No olho míope, quando a luz ela chega, a imagem, ao invés dela se formar sobre a retina, ela se forma antes. Isso pode acontecer por dois motivos. O primeiro motivo é que o globo ocular ele é mais alongado. O globo ocular da pessoa é mais alongado. Então, esse alongamento do globo ocular origina isso. Segundo motivo é que a córnea da pessoa é mais esférica do que o que deveria. Então, se a córnea da pessoa é mais esférica do que o que deveria, aí significa dizer que essa córnea ela vai tender a concentrar mais os raios, né? Convergir mais os raios de luz. E a imagem acaba se formando antes da retina, certo? Miopia, a imagem se forma antes. Olha aí, ó, um alongamento do olho, ó, um olho do míope. Como ele pode ser mais alongado, tá vendo? Os motivos é esse aí. A imagem, ela não vai se formar sobre a retina, ela se forma antes da retina. Isso é o que a gente configura como sendo a miopia. Ok. Olha como é a visão de um míope. O míope, ele não enxerga as coisas que estão longe. O míope tem dificuldade de enxergar o que está longe, certo? Olha aí, ó. Três situações distintas aqui de miopia. Você tem aqui a baixa miopia de 0 a menos 3 DI, tá, gente? DI, de menos 3 DI até 6 DI, ou graus, é a mesma coisa, e mais de 6 DI, mais de menos 6 graus, DI é a mesma coisa também. Então, o que é o DI? É a dioptria, tá, gente? Dioptria, o grau da lente, a vergência da lente, é a mesma coisa. Grau, vergência, dioptria, estamos falando da mesma coisa. Bom, veja, observe. A dioptria de uma lente que vai corrigir a miopia, ela sempre é uma dioptria negativa. Por quê, professor? Porque um olho míope, ele tem um grau maior do que o que ele deveria ter. Aí, a lente que você vai usar para corrigir, ela vai agir de que forma? Ela vai agir de modo a diminuir esse grau. E para diminuir esse grau, você tem que usar uma dioptria negativa. Você precisa usar uma vergência negativa para promover essa redução de grau. Aqui, a pessoa míope. Então, quem é míope aí? Temos pessoas míopes aqui? Temos pessoas míopes? Eu. Quem é míope aí? Dá um salve aí a galera da miopia. Ó, Vitória é míope. Ô, Vitória, vamos desfazer uma injustiça. Ian também é míope. Vamos desfazer uma injustiça. Vamos desfazer uma injustiça. O pessoal costuma dizer, né, Vitória, que o povo míope é metido, não fala com as pessoas na rua. Então, gente, ó, vocês que não são míopes, entendam. Os míopes não são metidos. Se você acenou para um míope na rua e ele não respondeu, de repente,
é porque essa pessoa não está lhe reconhecendo. Porque de longe, a visão da pessoa é dessa forminha aí que eu coloquei na imagem. O que está lá em segundo plano, distante, a pessoa não consegue enxergar com nitidez alguma, porque ela tem miopia. Certo? Como é que a gente corrige a miopia? O que vai ter de... Ó, Toninho aí, Toninho, grande Toninho, um abraço para você, meu irmão. Você é o cara, viu, Toninho? Saudade danada que eu tenho de você, lá naquele colégio oficina, viu? Você é o cara, meu irmão, você é o cara. Inclusive, qualquer dia desse aí, vou mandar uma mensagenzinha para você, que eu estou com saudade de outras coisas também, aquele biscoitinho maravilhoso, para eu tomar meu cafezinho, que nunca mais eu tomei meu cafezinho com um biscoitinho gostoso daquele. Vou mandar uma mensagenzinha para você, para a gente Vamos dialogar. acertar para você passar lá na frente da oficina e levar para você de presente. Porra, para tocar essa moral, é? Tá, sim. Ave Maria, graças a Deus. Dinheiro no bolso eu não tenho, não, Saudade mas também, amigos viu? bons Você se cuida. eu fiz nessa trajetória, viu, Tonho? Você é o cara. Tamo junto. Abraço. Obrigadão. Um abraço, meu lindo. Tamo junto. Bom, então como é que a gente corrige a miopia? Vai ter um bocado de gente aí agora, um monte de gente aí agora olhando pro próprio óculos. As pessoas míopes vão olhar para o próprio óculos. A correção da miopia ela é feita por meio de uma lente divergente com a dioptria negativa. Como é que eu sei que a lente é divergente, professor? Observe que sua lente míope, meu caro míope, ela é mais grossa nas bordas, ela é mais grossinha nas bordas e ela é mais fininha no meio, ó. Ela é mais fininha no meio. A gente chama essa lente de bordos grossos. Lente de bordos grossos. É a lente usada para corrigir a miopia. Então, olhe o seu óculos aí, perceba que... Olhou, Ian? Já olhou, Ian? Já olhou, Vitória? Podem olhar aí. Vocês vão ver que a bordinha da lente é mais grossa e o meinho da lente é mais fino. Porque sua lente ela é uma lente divergente. Certo? Bom, para uma pessoa que tem miopia, o ponto remoto é uma abscissa finita. Como assim, Thalisson? O ponto remoto é uma abscissa finita? É porque... Meu Deus do céu. Botaram um paredão aqui agora para tocar. Relaxa que eu vou sentar. Só bota quando eu pedir. Relaxa que eu vou sentar. Misericórdia. Tá repreendido, Senhor. Tá repreendido em nome de Jesus. Misericórdia. Vamos lá. Que aqui, gente, essa minha janela aqui, ó, ela tá meio desfocada. Essa minha janela aqui, ela é com vista para o bairro da Paz. E aí, de vez em quando, o pessoal, de maneira aleatória, bota para tocar aqui, meu irmão, umas músicas. Quando não é, quando não é paredão, olha aí a música agora, relaxa que eu vou. Não, só bota quando eu pedir, relaxa que eu vou sentar. Foi o que eu consegui entender da música aqui. É uma moça cantando. Quando não é esse tipo de repertório, são os evangélicos que tem aqui, meu irmão, pentecostais, que o fogo desce. Rapaz, eu sinto as labaredas aqui entrando aqui em casa, porque o fogo desce. É para uma pregação assim, uma oração. Na paz. Pense, aí é um de um ou do outro. Quando é dia de sábado, tem um terreiro de candomblé aqui perto, que é os tambores batuque. Rapaz, é uma diversidade. É um suco de Bahia, de Salvador. Vocês não têm noção, esse bairro da Paz. Eu fico aqui só ouvindo. Mas vamos lá. O que é que significa dizer que o ponto remoto do olho míope é uma abscissa finita? O que é que significa isso? Bom, significa dizer que uma pessoa com miopia ela não consegue enxergar de maneira focada e nítida algo que está muito longe dos olhos dela. Por isso que é uma abscissa finita. Em contrapartida, míopes, miopinhos no meu coração, o ponto próximo de vocês é menor do que o de um olho normal. Ou seja, gente, ó, um míope, ele vai conseguir enxergar algo com nitidez muito mais próximo do olho do que uma pessoa normal. Lembra o que eu falei para vocês que no olho normal, um ponto próximo é
convencional, de maneira convencional, 25 centímetros, então a gente vai ter que o ponto próximo para um olho míope, pessoa adulta, o ponto próximo vai ser algo menor do que esses 25 centímetros. Significa dizer que se você colocar algo numa distância menor do que 25 centímetros, há uma grande chance do míope enxergar esse algo com nitidez, porque o ponto próximo dele está alterado. Bom, galera, se eu disser que numa aula dessa eu peguei uma aluna na mentira, a menina estava mentindo. Tá pensando? Por que, Thalisson? Porque ela disse o seguinte, ela disse que ela tinha miopia e hipermetropia. Diga, Vitória, você quer perguntar alguma coisa? Pode falar. Licença, não sei se o senhor estava Pode escutando. perguntar. Vitória? Tá dando para ouvir? Oi, eu não tô lhe ouvindo, Vitória. Deixa eu tentar aumentar aqui o meu. Pera aí, só um minutinho. Pode falar, Vitória. Tem como o senhor voltar no slide anterior, por favor? Aqui? Esse segundo tópico, professor, não entendi muito bem. O senhor pode repetir, por favor? O segundo tópico, Que o o ponto que é, remoto do olho míope é uma o, abscissa finita. no caso, o ponto remoto do olho míope é uma abscissa finita. É isso que você quer que eu repita? Aham. Bom, o que é o ponto remoto? O ponto remoto é o lugar mais distante que você consegue enxergar com nitidez. Uma pessoa com um olho, uma visão emétrope, uma visão normal, essa pessoa, Vitória, vai conseguir enxergar uma distância considerável. Eu, por exemplo, consigo enxergar com nitidez o bairro da Paz, que está um pouquinho distante aqui da minha casa, da minha janela. Mas uma pessoa míope, ela não iria conseguir enxergar o bairro da Paz. Ela enxerga com nitidez que está um pouco mais próximo do olho dela. Ela perde o poder de enxergar o que está longe. Então, ela perde o poder de enxergar o que está no ponto remoto em relação a uma pessoa com uma visão normal. Em contrapartida, ela consegue enxergar melhor coisas que estão muito mais próximas do olho dela em comparação ao olho de uma pessoa que não tem a miopia. Então, por exemplo, eu, que sou um cara emétrope, digamos que o meu ponto próximo seja 25 centímetros. O ponto próximo de uma pessoa míope vai ser, sei lá, 15 centímetros. Mas se eu aproximar algo a 15 centímetros do meu olho, eu já não enxergo com nitidez, mas uma pessoa míope, a depender da dioptria dela, ela pode enxergar. Em contrapartida, imagine que eu enxergo algo com nitidez a 1 quilômetro daqui. Uma pessoa míope vai enxergar com nitidez a 100 metros. Eu exagerei também, né? 100 metros é muita coisa. Eu enxergo bem com 100 metros de distância. Uma pessoa míope vai enxergar bem com 3. Ou seja, o que é que aconteceu com o ponto remoto do olho dessa pessoa? Se eu considerar que eu que tenho uma visão emétrope, tenho um ponto remoto com abscissa infinita, que é muito grande, o míope, ele vai ter um ponto remoto com abscissa finita no sinal de que é pequeno. Ok? Entendi, professor. Eu fiquei só em dúvida nessa parte da abscissa finita, mas pelo que eu entendi, é só o nome mesmo que é complicadinho. É, o Porque às vezes finito fica difícil para para denotar que é associar menor. que é menor, né? Isso, que é muito menor. É muito Obrigada. menor. Se eu considerar que para um olho normal a abscissa do ponto remoto é infinita, para o olho míope vai ser finita. Beleza? Sim. Obrigada. De boa. Agora a hipermetropia. Na hipermetropia, o que é que a gente vai ter? Uma pessoa hipermétrope. Ao invés da imagem se formar na retina, ela se forma depois da retina. Por que que isso acontece? Isso vai acontecer porque o globo ocular é curto, é menor do que o que deveria,
ou porque eu tenho uma córnea planificada. A córnea está meio plana. A córnea está meio plana. Ou seja, uma pessoa hipermétrope, o grau do olho dela é menor do que o que deveria. Enquanto a pessoa míope tem um grau, o grau do olho da pessoa míope é maior do que o que deveria. O hipermétrope é o contrário, é menor do que o que deveria. E é por isso que é impossível você ter miopia e hipermetropia ao mesmo tempo. A menos que você tenha miopia em um olho e hipermetropia no outro, que é muito raro. Que é muito raro. Certo? Teve uma aluna que bateu o pé firme comigo, que ela tinha miopia e hipermetropia no mesmo olho. Eu falei, não, filho, isso é impossível, isso é impossível. Ela, eu tenho. Até quando foi na aula seguinte, ela falou, não, professor, eu tenho miopia e astigmatismo. Eu digo, isso é possível. Miopia e astigmatismo é possível. Agora, miopia e hipermetropia não é possível, tá, gente? No mesmo olho, não. Em olhos diferentes, em olhos diferentes, sim. No mesmo olho, não. Bom, aí, gente, o globo ocular é meio encurtado. Ele é meio encurtado. Ó, estão vendo? Como o globo ocular ele é meio encurtado, certo? E aí a imagem ela se forma depois da retina, ok? Pessoal, observe. Se, imagine aqui, imagine que eu tenho aqui, ó, o seguinte. Aqui seja o ponto próximo de uma pessoa com olho normal, certo? Que é o ponto próximo de uma pessoa com olho normal. Vamos supor que aqui seja o olho, ó. Que seja o olho. Que é o olho. Aqui é o ponto próximo de uma pessoa normal. A pessoa com miopia, o ponto próximo dela vai estar aqui, ó. Vai estar aqui. A pessoa com hipermetropia, o ponto próximo do olho dela vai estar aqui. Então, o ponto próximo de uma pessoa com hipermetropia é mais afastado. Uma curiosidade sobre a hipermetropia. Todo bebê nasce com hipermetropia. Sabiam disso? Quem sabia disso? Todo bebê nasce com hipermetropia. Pois é. É por isso, Ian, que quando você vai fazer o guti-guti bilu-bilu no bebezinho, que você aproxima do bebezinho, o bebezinho ele aperta o olho assim, parece lhe estranhar. O bebezinho parece lhe estranhar. Por que isso acontece? Porque você entrou, ó, na zona de dentro do ponto remoto, de dentro do ponto próximo do olho do bebezinho. Ou seja, se aproximou demais do bebezinho e ele está te enxergando sem nitidez. É por isso que o bichinho fica olhando assim, ó. Ele espreme o olhinho assim, ó, tadinho, e não consegue te reconhecer. Por quê? Porque o ponto próximo do olhinho do bebezinho, ele é uma abscissa maior do que o ponto próximo do olhinho de uma pessoa que tem uma visão normal. Todo bebê nasce com hipermetropia. Olha lá a visão de uma pessoa hipermétrope, ó, que está em segundo plano, mais afastado, a pessoa enxerga bem, com nitidez. O que está em primeiro plano, a pessoa não vai enxergar com nitidez. Certo? Olha lá outra imagenzinha. Ah, uma imagenzinha bacana aqui, gente, ó. Dá para você reconhecer na rua quem tem hipermetropia. Se você perceber alguém que tem esse aumento do globo ocular, um aumento acentuado do globo ocular devido ao uso da lente, fica com zoião, aquela pessoa que fica com o olho assim, ó, bem grandão por cada lente, essa pessoa tem hipermetropia. É fácil de você identificar. Tem alguém aqui que tem hipermetropia? Alguém? Júlia tem hipermetropia. Você usa lente de contato, Júlia, ou você usa óculos? Óculos. E a sua dioptria é muito grande, Júlia? Seu grau é muito grande de hipermetropia?
É de boa, né? Então, provavelmente, a sua lente não deve promover um aumento muito acentuado do seu globo ocular. Eu já vi casos de hipermetropia que a pessoa fica com o olho bem grandão mesmo. Fica uma coisa bem grandona assim, por causa da lente. Porque a hipermetropia faz isso. E aí, ó. Uma coisa bacana é que se você pegar a lente de uma pessoa que tem hipermetropia e colocar contra o sol, você consegue focalizar a luz, né? Porque é uma lente convergente, a lente da hipermetropia, e você consegue queimar o papelzinho, queimar a folhinha de, né? O matinho. Uma pessoa com hipermetropia, ela conseguiria sobreviver aquecida com muito mais facilidade do que uma pessoa com miopia. Os óculos da pessoa com hipermetropia teriam uma utilidade muito grande nesse sentido, né? Colocar contra o sol, focalizar para fazer fogo. A lente de hipermetropia, ela tem essa vantagem aí. Como é que a gente corrige a hipermetropia? Como fazemos essa correção da hipermetropia? Então, a gente vai usar uma lente convergente com dioptria positiva. Percebam, o grau do olho com hipermetropia é um grau baixo, é um grau pequeno. Então, eu uso uma lente com uma dioptria positiva porque eu quero aumentar esse grau. Meu objetivo é aumentar o grau do olho, aumentar a vergência do olho. Por isso que a lente tem que ser convergente, certo? Lente convergente, leia-se a lente de bordos finos. Bordos finos. Nossa lente convergente. Bom, observe. O ponto remoto do olho de uma pessoa com hipermetropia é uma abscissa infinita. Significa dizer o quê, gente? Que se Júlia encontrar vocês na rua e ela não falar, aí é porque ela é metida. Porque se ela vê de longe, ela reconhece a pessoa que está longe. Se ela visualizar de longe, ela está reconhecendo. Não falou porque não quis. Então, a pessoa que tem hipermetropia, gente, não tem desculpa. Passou pela pessoa que tem hipermetropia, viu, Júlia? E a pessoa não falou de longe, viu de longe, é porque não quis falar mesmo. O pessoal de miopia ainda vai, porque não enxerga de longe. Mas a pessoa com hipermetropia, não. A pessoa com hipermetropia enxerga muito bem de longe. Hipermetropia é uma pessoa que tem um dom natural para ser fofoqueiro da rua, velho. Aquela pessoa que consegue ver os babados lá à distância, lá, ó, a confusão acontecendo, ela tá lá, ó, com o olho vidrado, vendo tudo lá de longe, né? Até a leitura labial dá para fazer. Pessoa com hipermetropia, rapaz, é uma coisa impressionante. Vai ter uma vocação natural aí para ser um bom fofoqueiro. Vamos lá. O ponto próximo do olho hipermétrope é uma abscissa maior que a de um olho normal. Eu fiz aquele gráficozinho ali, aquela linhazinha que eu coloquei. No meio tinha o olho normal, mais próximo eu tinha o olho com miopia, mais afastado o olho com hipermetropia. Então, isso vai acontecer no olho de uma pessoa que tem a hipermetropia. Certo, gente? Bom, são as ametropias mais comuns. Miopia e hipermetropia. Agora a gente vai seguir aqui para fazer um paralelo entre miopia e hipermetropia. São problemas antagônicos. Ninguém pode ser acometido simultaneamente dos dois defeitos, a menos que tenha miopia em um olho, miopia em um olho e hipermetropia no outro. Os dois ao mesmo tempo, não tem como. Ambos podem ser corrigidos através de intervenção cirúrgica. Dá para fazer cirurgia para corrigir os dois. Em alguns casos raros, há regressão natural dos defeitos. Sobretudo, gente, para hipermetropia. É mais comum na hipermetropia, viu? Viu, Júlia? Você tá com quantos anos, Júlia? 21. O seu grau já está estagnado, Júlia? Sua dioptria já está estagnada? Pronto. Tem mais ou menos uns 2 anos que você não muda de óculos nessa faixa? Isso, pronto. É por isso, inclusive, que as cirurgias elas só são recomendadas a partir dos 21 anos. Por quê? Porque é quando o nosso olho
em média, atinge a sua maturação total. É muito comum, Júlia, no caso do pessoal da hipermetropia, você chegar a um grau bem acentuado, sei lá, no meio da adolescência. Com 15 anos, você chegou num grau bem acentuado. E depois esse grau começar, ó, a ir diminuindo. Por quê? Porque seu globo ocular ele pode se maturando e ele pode corrigir naturalmente esse defeito. É raro, mas pode acontecer. Mas para fazer uma cirurgia, você tem que esperar a sua dioptria estabilizar. Aí, quando a dioptria estabiliza, aí você pode fazer a cirurgia. Dependendo da cirurgia, pode ser uma cirurgia de remodelação da córnea, enfim. Aí depende do tipo de problema que você tem. Bom, a divergência equivalente aumenta para a correção da hipermetropia, ou seja, a gente aumenta o grau no olho hipermétrope e diminui o grau no olho míope, certo? Os óculos não promovem cura. Óculos é um instrumento meramente corretivo. Então, o óculos não vai curar a sua visão. Ele vai corrigir. Se a gente fizer uma comparação, o óculos é como se fosse uma bengala, uma muleta, né? Vai ajudar a corrigir. Uma bengala vai ajudar você a corrigir o seu movimento, né? Se você tiver com dificuldade de movimento, ela vai te ajudar, mas ela não vai curar o seu pé. Se torcer o pé, tá usando uma muleta. Bom, a muleta vai te ajudar a andar, mas ela não vai tornar o seu pé torcido melhor, certo? Beleza? Alguma pergunta, gente? Algo a perguntar? Pergunte, 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 pergunte. Não? Vamos seguir aqui, viu? Agora a doença dos velhinhos, dos idosos acima de 40 anos. Ainda não é o meu caso, minha gente. Vou curtir aqui minha belíssima visão amétrope durante alguns aninhos ainda, espero eu, certo? Ainda não, nunca senti necessidade de usar óculos. A presbiopia vai ser um defeito que geralmente aparece na velhice. E o que é que vai acontecer? O cristalino, gente, vocês perceberam que para ter o mecanismo de acomodação, para você ter músculo ciliar comprimindo e relaxando, o cristalino tem que ser meio borrachudo, né? Ele tem que ser uma borrachinha, tem que ter flexibilidade. Só que na medida em que nós vamos envelhecendo, né? O cristalino vai perdendo essa elasticidade. E aí o que é que acontece? A gente tem dificuldade de exercer com plenitude esse mecanismo de acomodação. E aí, quando isso acontece, a pessoa vai ter que passar a usar óculos. A realidade, a vista cansada é um cristalino cansado. Seu cristalino cansou de você. Seu cristalino desistiu. Ele quer se aposentar. E aí, esse mecanismo ele fica meio defeituoso, tá? Bom, a gente vai, em geral, logo no começo, no comecinho, você vai usar provavelmente uma lente convergente, como a lente de um hipermétrope. Logo no começo da presbiopia, você vai ter dificuldade de enxergar o que está perto, como todo bom hipermétrope. Mas, na medida em que o tempo vai passando, que o problema vai se acentuando, acredite, vai se acentuando, aí você vai ter que usar uma lente bifocal ou até multifocal, chamada de progressiva também. A bifocal, ela é aquela de longe e perto, né? E a multifocal, a progressiva, vai ser longe, médio, perto. Enfim, uma lente que vai ser uma coxa de retalhos. Aí, ó, pessoa com presbiopia começando aí, ó, tentando ler o que está em primeiro plano,
vai ter um pouquinho de dificuldade. Bom, como é que a gente corrige a presbiopia? Essa correção, ela é feita por intermédio de lentes convergentes, convergência positiva, nos casos iniciais, né? Com o passar do tempo, a amplitude de acomodação, ela vai diminuindo, porque você vai ficando mais velho, velho. Ó, uma vez, eu me lembro como se fosse hoje, o professor de biologia, ele fez uma analogia massa sobre o que era a velhice, né? Ele pegou e fez o seguinte, ele pegou levou a gente numa copiadora da escola. Aí ele pegou e pediu a gente tirar uma xerox de um papel, de uma folha. A gente pegou e tirou xerox dessa folha. Aí pegou a xerox que a gente tirou dessa folha e tirou uma outra xerox. E a gente foi fazendo isso, tirando a xerox da xerox. A xerox da xerox. Fizemos isso umas 10 vezes. Depois de 10 vezes, a gente comparou o original com aquela 10ª xerox da xerox. E você percebe que essa cópia aqui, ela tá com a qualidade muito inferior da original. E aí ele pegou e falou, a velhice é isso. Nossas células, elas vão se copiando. Só que a cópia nunca sai perfeita. E aí, com o tempo, a gente envelhece. Então, um exemplo disso aí, a gente vê nessa situação. Em níveis acentuados, as lentes precisam ser bi ou multifocais. É parecido, mas não é igual à hipermetropia. Cirurgia corrige a presbiopia, gente? Não. Cirurgia não corrige a presbiopia. Também porque é um problema cristalino, né? Tem como você trocar o cristalino, não, tá, gente? Bom, vamos lá. Vamos lá. Ô, Thales, Astigmatismo. Oi, diga. você pode repetir porque as lentes devem ser multifocais com o passar do tempo? Por quê, velho? O cristalino vai ficando tão duro, que chega um momento que você trava. Se você travou o mecanismo de acomodação, ou o mecanismo está bem ruinzinho mesmo, com a amplitude bem pequenininha, o que é que vai acontecer? Você vai ter que ter uma lente que foque de perto, que foque de média e que foque de longa distância. Porque você já não está enxergando mais nada, velho. Nem o que está perto, nem o que está longe. Está tudo desfocado. Porque o cristalino travou. O cristalino ficou tão durinho, tadinho. Aquela borracha ressecada é o seu cristalino. Sim, entendi. Velho. Aí o Valeu. que acontece é isso aí, velho. Idade é barril, né, irmão? Mas com fé em Deus, vocês vão chegar na idade em que o cristalino de vocês vai ficar enrijecido assim, a ponto de vocês terem que usar uma lente multifocal. Amém? Que assim seja. Vamos lá. Então, vamos para o próximo aqui. Oxe, já falei de astigmatismo. Já falei de astigmatismo. Ah, não, falei de astigmatismo, não. Falei de presbiopia agora, não foi, gente? Já tinha falado de astigmatismo, não, né? Astigmatismo agora. Então, o que é que acontece no astigmatismo? A córnea de um astigmata, ela é meio ondulada. E aí, em virtude disso, dessas ondulações, dessas micro-irregularidades na córnea, a pessoa apresenta uma dificuldade de focalizar as linhas verticais e horizontais em quadrinhos pequenos. Aí esses quadrinhos eles ficam desfocados. E isso faz com que você tenha diferentes pontos. Se está desfocado, você vai ter diferentes pontos focais na córnea, né? E aí é como se você tivesse uma visão turva. Uma pessoa. Sabe quando? Pronto, vou dar um exemplo massa. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Mas sabe quando aquela remela ela fica no meio do olho? Já aconteceu isso com vocês? É uma remelona assim, cai no meio do olho, que você fica. Pô, a vista fica meio embaçada. É mais ou menos isso que acontece com o olho de uma pessoa astigmata, certo? Bom,
Uma pessoa que tem uma córnea perfeitamente esférica, não tem essas ondulações na córnea, ela é chamada de estigmata. Então, na lição você é estigmata. Vou confessar uma coisa para vocês aqui, tá, gente? Vou confessar uma coisa para vocês aqui. Na realidade, eu não sou uma pessoa hemétrope. Eu sou amétrope. Pronto, falei. Sou amétrope. Só que assim, eu tenho 0,50 no meu olho esquerdo e 0,25 no meu olho direito. Então, eu não tenho necessidade nunca senti necessidade de usar óculos. Às vezes, o que acontece comigo, que é o que acontece com muitos astigmatas, é que quando estou num ambiente muito iluminado, isso estressa a minha visão. A pessoa que tem astigmatismo, ela tem uma fotossensibilidade muito grande. Mas para mim, isso é tranquilo de resolver, porque eu estou sempre andando. Quem me vê no dia a dia vai ver que eu estou sempre com óculos escuros aqui, penduradinho. Então, se estiver fazendo muito sol, estiver num lugar muito iluminado, que incomode meus olhos, eu jogo meus óculos escuros e já foi. É só o que eu preciso. Não tenho dificuldade de ler, de enxergar nada. Eu fiz o exame do Detran agora, renovei minha carteira por mais 10 anos. Vi todas as letrinhas, as miudinhas, as maiorzinhas, as médias, tudo direitinho, tudo bonitinho. Então eu meio que não me considero um amétrope. Eu sou um amétrope hemétrope. Inventei agora, que lancei moda. É isso aí. Olha aí a visão de uma pessoa com astigmatismo, gente. Ó, percebam aqui, ó. Vejam como tá as coisas desfocadas aqui. Eu vejo que aqui eu tenho uma ave. Aqui a pessoa tá vendo uma ave e um borrãozinho da ave. Aqui também, ó. Também a mesma coisa. Veja a florzinha aqui, ó. Nós estamos vendo como se fosse uma sombra em volta, né? É uma visão meio turvadazinha assim, certo? Como é que você corrige isso? A gente usa as chamadas lentes cilíndricas. São lentes cilíndricas utilizadas para corrigir o astigmatismo. O astigmata ele vai enxergar de longe e de perto, só que com a visão embaçada. Para o astigmata, o que pega é que a visão embaça. Em alguns casos de astigmatismo mais acentuados, aí você tem uma recomendação de cirurgia refrativa para a remodelação da córnea, certo? Então, há uma possibilidade de você remodelar a córnea, dependendo do seu grau de astigmatismo. Os caras fazem a cirurgia chamada de cirurgia refrativa. Prof, a cegueira noturna entraria em qual dessas? Cegueira noturna. Cegueira noturna. Entraria em qual dessas aí? Menina, assim, vamos lá. Cegueira noturna. Pessoas que têm dificuldade de enxergar à noite. O que é que pode estar associado a isso? Esse termo aí você me pegou. Eu nunca ouvi falar de cegueira noturna. Tem um termo específico para isso? É de cegueira noturna, Vitória? Para mim isso é novidade. Nunca ouvi. Pro- Oi? Professor, eu não sei. É porque teve uma vez que estava fazendo uma questão, e aí misturava um pouquinho de conhecimento de biologia com física. Aí o senhor estava falando no início da aula, né, sobre a questão de dificuldade de enxergar, né, algumas cores. Aí eu pensei, me remeteu isso aí, a cegueira noturna. Eu achei que poderia entrar em algo, né? Cegueira noturna. Eu nunca ouvi falar desse termo de cegueira noturna. Eu não sei se isso meio que muda o índice. Ó, Tony está falando aqui para mim que cegueira noturna é falta de vitamina A. Eu não sei, vamos lá,
será que isso aí, de repente, isso aí, não altere o índice de refração de alguma dessas lentes que a gente tem no nosso olho? Então, talvez o índice de refração ele seja modificado e você tenha uma dificuldade de refratar a luz no olho, diminui a quantidade Olha lá, a vitamina A ela é necessária para o funcionamento de fotorreceptores sensíveis à luz. Então deve estar associada aos cones, né? Não é, Tony? Porque as células fotorreceptoras são os cones. Então, pode ser algo associado a isso aí. Pode ser algo mais biológico do que como é que pode? Do que física em si. Eu realmente, esse termo aí, cegueira noturna, para mim, me pegou. Mais biológico, né, Tony? Beleza, Tony. Valeu, cara. É porque também, professor, nas alternativas vinha trazendo algumas comparações. Eu não vou conseguir achar ela agora, porque foi até no site de internet assim, que apareceu. Hum. Eu vou dar uma pesquisada sobre cegueira noturna para eu me apropriar Se do eu que é a cegueira achar, noturna. se eu Aí achar também, eu te mando no WhatsApp a questão. beleza, beleza. Aí eu boto lá no grupo. Eu vou pesquisar o que é cegueira noturna para ver o que é a cegueira noturna e coloco lá no grupo para ver. Mas eu desconhecia a cegueira noturna, nem sabia que tinha isso de cegueira noturna. Mas valeu aí pela sua contribuição. Eu gosto assim quando vocês participam, quando vocês perguntam e interagem. Gente, eu tô adorando essa aula de hoje, porque vocês estão falando. Vocês não têm noção. Eu não desejo que vocês um dia sejam professores e deem uma aula online com as pessoas todas quietas, caladas, sem falar nada, e você só falando, 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 ninguém interagindo. Tem que ter interação, gente. Pelo amor de Deus. Tá lindo isso aqui hoje. Mesmo mandando no chat aí, tem que ter interação. Tem que ter medo de errar, não. A hora de errar é agora. Não pode errar lá na prova. Vamos lá, estrabismo. O que é o estrabismo? Você tem um desvio no eixo óptico do globo ocular. Esse desvio do olho em relação ao eixo óptico é o que provoca o estrabismo. Pode ser num olho ou nos dois. Então, tem algumas situações, ó, de estrabismo. Vejam aqui, ó, que essa pessoa aqui, dessa primeira imagem, ela já tem um desvio, né, para a parte interna do olho. Esse outro olho aqui tá mais de boa. Já essa pessoa aqui tem um desvio para cima. Esse outro olho aqui tá de boa. Esse olho aqui tá de boa. Essa pessoa já tem um desvio para o outro lado, né? Enquanto esse aqui tá de boa. Então, o estrabismo é esse desvio no eixo óptico do olho. Bom, como é que eu corrijo o estrabismo? Então, a correção é feita com lentes prismáticas. Lentes prismáticas. Há possibilidade de cura através de intervenção cirúrgica. Você tem que operar para curar o estrabismo, certo? Eu tive uma aluna, gente, vou dizer uma coisa para vocês. Tive uma aluna que um olho dela olhava assim reto e o outro olho dela olhava para aqui para dentro. Olhava aqui para dentro. E aí, o que é que acontece? Essa menina pegou e fez a cirurgia para corrigir o estrabismo. Corrigiu, viu? A menina ficou com os dois olhinhos. Ela só tem dificuldade, pelo que ela me revelou, de movimentar os olhos assim que nem a gente faz. Por exemplo, o olho que ela corrigiu, ela não consegue fazer esse movimento que a gente faz. No outro olho ela consegue, mas em um desses olhos aqui, o olho que ela corrigiu, que ela teve que fazer a cirurgia, ele é mais paradão, Mas esteticamente, né, fica uma diferença muito grande. Diferença estética muito grande, certo? Bom, a próxima ametropia é a descromatopsia. Descromatopsia ou o popular daltonismo. No daltonismo, as pessoas
portadoras dessa doença não conseguem distinguir determinadas cores. Então, a pessoa daltônica vai ter dificuldade de enxergar determinadas cores, certo? Por exemplo, a pessoa que está conseguindo ler o que está escrito aí, tem uma palavra escrita aí, gente, nessa imagem aí, certo? Nessa imagem tem uma palavra escrita. Quem tem uma visão hemétrope, quem tem uma visão sem daltonismo, não consegue ler a palavra. Quem é daltônico consegue ler o que está escrito. Então, os daltônicos têm a capacidade de ler o que está escrito. A pessoa que não tem o daltonismo, ela não consegue. A pessoa que não tem daltonismo, ela está enxergando aí todos os círculozinhos aí verdes. Já a pessoa que tem daltonismo, ela está enxergando alguma palavra escrita aí. Temos alguém com daltonismo aqui, gente, na aula? Trolei legal agora, não foi, Tony? Todo mundo preocupado aí chamando a mãe. Mãe, meu Deus do céu, eu acho que eu tenho daltonismo que eu tô conseguindo ler que tem. Ah, velho, para com isso, velho. Tá lendo aí, velho. Todo mundo tá lendo aí, velho. Daltonismo. Daltonismo, velho. Então, vocês não têm daltonismo, não, gente. Ninguém aqui tem daltonismo. Quer dizer, não sei. Tem alguém que tem daltonismo, gente? Tem alguém? Tem alguém? Tem um óculos agora, inclusive, que custa alguns milhares de dólares, que a pessoa consegue reverter a descromatopsia, velho. Imagine, velho. Uma pessoa conseguir enxergar as, as cores assim. Porra. Deve dar uma qualidade visual para a pessoa massa, né? Uma pessoa daltônica, por exemplo, gente, num semáforo, ela teria dificuldade de saber quando o sinal estaria vermelho, verde ou amarelo, porque ela enxergaria, ó, tudo assim, amarelo, né? Não tem a capacidade de distinguir essas cores. Não é nem no ano passado, se não me engano, caiu uma questão sobre daltonismo. Aqui, pessoal, a gente tem aqui os diferentes tipos de daltonismo. Então, a pessoa que não consegue distinguir, se eu não me engano, ali o vermelho, ele tem a deuteranopia. A protanopia, se eu não me engano, é o verde. E a tritanopia, se eu não me engano, é o azul. Eu não tenho certeza não, tá, gente? Isso aí para física é meio irrelevante. Você só precisa saber que a pessoa não tem a capacidade de distinguir determinadas cores. Para física, a ideia é essa, certo? Tranquilo? Então, pessoal, nessa aula de hoje, falamos da visão humana, do olho humano, né? Como é que funcionam os diferentes mecanismos desse aparelho tão fantástico que a gente possui, que é o olho humano, certo? Trouxemos aqui para vocês as diferentes ametropias, como corrigir, né, essas ametropias. Infelizmente, o daltonismo é uma disfunção genética, né? E a gente não tem como corrigir o daltonismo. Existe um óculos aí que parece que faz isso, mas é uma coisa caríssima. E é isso. Nossa aula de hoje se encerra aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Uma aula muito bacana. Gostei bastante de ver vocês interagindo aqui bastante, perguntando. Foi massa, foi massa. Algo a perguntar? Pergunte, fale, manifeste-se. Se não tiverem nada para perguntar, então deixo aqui o meu abraço para todos vocês e até a próxima. Um detalhezinho, nessa sexta-feira agora, eu não vou fazer aquela aulinha extra que eu sempre faço. Por quê? Por quê? Porque eu vou viajar na sexta. Mas a gente pode fazer essa aulinha na quarta. Estou livre na quarta noite. Se vocês quiserem, se houver quórum, podemos fazer. Então, vou colocar uma mensagenzinha lá no grupo, perguntando se alguém anima a fazer uma aulinha extra. Lembrando que nas aulinhas extras, eu só faço resolver questões, certo? Não vou avançar em assunto, a gente resolve algumas questõezinhas. Então, vou colocar lá no grupo, quem animar, a gente cola
e faz uma brincadeirinha na quarta. Beleza, gente? Um abraço para todos vocês, boa noite e até a próxima. Boa semana.